convidado do Perspectiva de hoje é advogado, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, além de consultor legislativo do Senado Federal para a área de Relações Exteriores e Defesa Nacional e consultor para a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. Ainda é professor e possui publicações nas áreas de Direito Internacional, Segurança e Inteligência e também Relações Internacionais. Para falar sobre direito internacional, eu recebo aqui o Dr. Joanisval Gonçalves. Bem-vindo à Perspectiva, doutor. Obrigado. Obrigada pela participação. A satisfação é nossa. Eu gostaria que o senhor começasse essa nossa conversa explicando o que é visto e para que ele serve. Visto é uma coisa que todo mundo fala hoje em dia, né? Mas esse é um ponto interessante. A gente escuta sempre as pessoas falando visto. Eu preciso de visto para entrar no país tal. Eu pretendo viajar para tal país. Como é que eu faço? Bom, um primeiro aspecto importante sobre visto é que o visto nada mais é do que uma mera expectativa de direito. Nós temos dois tipos básicos de visto. Um visto de entrada no país e alguns países, geralmente países que têm uma tradição mais autoritária, ou são regimes autoritários, têm o tal do visto de saída. Às vezes a pessoa precisa de um visto para deixar aquele território. E o que seria esse visto? Primeiro, importante lembrar o que o visto não é. O visto não é uma autorização para você entrar no país. O visto é simplesmente um atestado de que você passou por um controle prévio para ingressar naquele país. E a decisão sobre ingresso no país vai ser tomada na imigração, quando você chega. Com visto, a assinalação de que, olha, já houve um credenciamento prévio e essa pessoa tem atributos, tem atribuições para poder entrar no país. Mas quem vai decidir é o agente de imigração. O que faz um país determinar que determinada pessoa de um país ou outro possa entrar no país dele com visto ou sem visto? Porque tem isso, né? O Brasil precisa de visto para alguns países, o brasileiro precisa, e outros, o canadense, por exemplo, não precisa de tal visto para entrar, por exemplo. Isso passa por diretrizes de política interna, ou seja, a percepção dentro do país de quem são os estrangeiros que ele quer ter em seu território. Mas também passa por relações internacionais. Países, por exemplo, considerados países de onde vêm pessoas que podem gerar alguma preocupação para o governo daquele território, daquele país que vai receber essas pessoas, desses países, pode-se exigir visto dos seus nacionais. E também varia, depende de alguns tipos de visto de nacionais. Por exemplo, o visto de turismo é um tipo de visto que ele é muito mais flexível. O Brasil, por exemplo, o brasileiro não precisa de visto de turismo para entrar em vários países, nos países da União Europeia. Agora, um visto de estudante, um visto de trabalho, nesse caso, há um controle maior do Estado. Então, dependendo do tipo de visto, o Estado diz, não, eu vou exigir de você esse visto para que você possa exercer determinada atividade, estudar ou trabalhar no meu território. Então, isso passa por diretrizes internas da política interna de cada país. Cidadãos de quais países precisam de visto para entrar no Brasil, por exemplo? Bom, isso varia muito, quer dizer, dos quase 200 países no mundo, isso varia muito. Geralmente, países da Europa, cidadãos europeus não precisam de visto para entrar no país. Países da América do Sul não precisam, cidadãos de países da América do Sul não precisam de vistos para entrar no país. E passa também por uma coisa chamada reciprocidade. Geralmente, um país que exige visto, por exemplo, de turista para o ingresso de um brasileiro, o Brasil vai exigir o visto de turista para o ingresso de um cidadão desse país. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. É o caso do Canadá, que agora está passando por uma alteração. A partir de 2016, há uma flexibilização nos vistos para brasileiros que queiram viajar, passear no Canadá. O que acontece quando o estrangeiro fica no Brasil ou em outro país, por exemplo, sem o visto? Porque ele entrou com visto, mas visto vence, né? E daí Exatamente. Ele fica irregular. O que acontece com ele? Bom, ele fica irregular e dependendo da situação, dependendo do tipo de visto, ele pode ser deportado. Ou seja, a autoridade policial, a Polícia Federal, vai informar a esse estrangeiro que ele está irregular e ele vai ter um tempo, a critério da própria Polícia Federal, para deixar o país, no caso de uma deportação,
regularizar a sua situação e voltar ao Brasil. Um outro tipo de visto, um visto de estudante. Se o visto dele está para vencer e ele continua estudando, há mecanismos que permitem com que esse visto seja renovado. Então, isso varia de visto a visto, dependendo, de novo, da sensibilidade da atividade que vai ser desenvolvida no Brasil. E refugiado, hein, doutor? Porque o refugiado hoje, as pessoas comentam muito, está na mídia, né, esse caso dos refugiados. Como é que funciona o visto para eles? Bom, sem dúvida, desde 2014, 2015, a questão dos refugiados voltou à discussão de uma forma muito intensa no plano internacional. Isso se deve, sobretudo, às crises em alguns países, a guerra civil, por exemplo, na Síria, a outros conflitos que fazem com que as pessoas tenham que deixar o seu território. Deixar suas casas, deixar o seu país. E essa é a característica do refugiado. A ideia de refugiado, ela se desenvolve por ocasião da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Quando acaba a guerra, havia uma grande massa de pessoas que saíam das suas casas de um lado para outro, fugindo da guerra, fugindo de perseguições relacionadas, por exemplo, à etnia, à ideologia. E, nesse sentido, foi celebrada, logo depois da Segunda Guerra, uma Convenção das Nações Unidas sobre Refugiado. E é essa convenção que estabelece o que vem a ser um refugiado. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a ideia do refugiado é alguém que tem que deixar o lugar onde vive, sua casa, seu lar, ou um outro país em que esteja vivendo, porque se vê perseguida, a ponto de sua permanência ali ficar impossível. O refugiado, ele sai porque ele não tem condições de viver ali. Ele não tem condições de viver e ele não tem condições nem de voltar para o lugar de onde ele veio. Então, se ele ficar, ele vai ser preso, ele vai morrer, ele vai sofrer algum tipo de violência grave que acaba fazendo com que ele deixe aquele território. Quais países hoje recebem esses refugiados em regime de reassentamento? A ideia está prevista na própria Convenção. Os países signatários da Convenção das Nações Unidas sobre Refugiados, eles se predispõem a receber essas pessoas. Mas, nesse caso, isso vai depender muito também da política interna e dos interesses nacionais de cada país. Porque país nenhum é obrigado a receber uma grande quantidade, a receber refugiados. Isso vai depender, ainda que seja signatário da Convenção, isso vai depender das razões internas. É por isso que o país pode estabelecer, por exemplo, limites. Olha, eu não posso receber mais do que tantas pessoas por mês ou por ano no meu território. E isso vai variar muito de país para país. A gente continua nesse assunto, doutor, no próximo bloco. Ainda tem muito que ser dito, perguntado e as dúvidas tiradas. Só um minutinho, por favor. O programa Perspectiva vai para um breve intervalo. A gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva e hoje eu converso com o doutor em Relações Internacionais, Joanisval Gonçalves. Doutor, a gente vai falar agora de um assunto que é polêmico, está na mídia, todo mundo já ouviu falar, principalmente nos últimos dias, né? Que é o terrorismo. Ações em Paris foram muito comentadas, né? Ataque ao Bataclan. Eu gostaria que o senhor falasse o que é considerado terrorismo hoje em dia. Pronto, esse é outro tema que, sem dúvida nenhuma, tem marcado as discussões internacionais nos últimos anos, tem marcado as relações internacionais e está cada vez mais próximo de nós no dia a dia. A gente vê pessoas que saem, por exemplo, para se divertir, numa noite de sexta-feira e de repente se deparam com assassinos, se deparam com pessoas que estão ali para cometer atos que são deploráveis. E o terrorismo é um fenômeno muito antigo, o terrorismo é um fenômeno bastante antigo, a gente fala de terrorismo, o terrorismo é bíblico. Se fala dos sicários, se fala da seita dos assassinos que há muitos anos, na Idade Média, já atuavam no Oriente Médio. E o que caracteriza o terrorismo? Os conceitos são os mais diversos.
Os conceitos são os mais diversos e há diferentes percepções. Mas a ideia básica de terrorismo tem a ver com o uso da violência ou da ameaça de violência contra alvos indiscriminados, com o objetivo de causar pânico ou terror e afetar, influenciar algum processo decisório. Essa é uma ideia geral. Não há uma percepção universal, um conceito universal de terrorismo, mesmo porque para alguns um terrorista é um terrorista, para outros ele pode ser um combatente da liberdade. Mas essa ideia de desencadear ações com violência ou ameaça de violência para causar pânico ou terror e influenciar decisões, isso está na essência do terrorismo. Doutor, é muito difícil coibir esse tipo de ação, porque o terrorista muitas vezes ele usa dá cabo da própria vida, se mata para uma ação terrorista. E é muito difícil, porque ele não tem medo de morrer. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma outra característica do terrorismo do século XXI, ou do final do século XX. A gente tem diferentes ondas de terrorismo desde o século XIX. E só a partir do final do século XX é que a gente começa a ver o terrorista suicida. Ou aquela pessoa que entrega a própria vida para causar um atentado. E é muito complicado lidar com esse tipo de terrorista, com esse fenômeno muito marcante no século XXI. Mas é importante que se desenvolva, sobretudo, mecanismos de inteligência. Para lidar com esse tipo de ameaça, nós precisamos desenvolver os serviços de inteligência, precisamos reunir dados e gerar informações para ter o perfil dessas pessoas. Agora, quando a gente fala em terrorismo, quando a gente fala em terrorista e em terrorismo, isso envolve um leque muito grande de agentes, de atores. Nós temos o terrorista fundamentalista, mas nós temos o terrorista ideológico, nós temos o terrorista que está relacionado a questões domésticas, um separatista, um membro de um grupo separatista. Então, é um fenômeno muito complexo. Hoje, quem estuda terrorismo, dificilmente vai dizer que estuda terrorismo de uma maneira generalizada. Ele vai trabalhar com determinado grupo, com determinado tipo de ações, com determinada linha de conduta. De que forma o direito internacional diferencia, distingue o criminoso comum de um terrorista? Bom, o direito internacional hoje, no direito internacional, nós temos várias convenções internacionais relacionadas a terrorismo e várias convenções regionais também, no âmbito da Organização dos Estados Americanos aqui no continente. Os Estados Árabes possuem uma convenção relacionada a terrorismo e as Nações Unidas possuem uma série de tratados, de acordos que tratam de terrorismo. E uma diferença essencial na ação provocada pelo terrorista é que ela envolve um objetivo muito específico, esse de afetar um processo decisório, esse de gerar pânico. É diferente de um crime comum. O criminoso comum, geralmente, ele busca o quê? O lucro. Ele busca oferir lucro ou alguma vantagem diferenciada. O terrorista, ele tem como alvo direto qualquer pessoa, mas o alvo indireto e aquele que ele realmente busca atingir é a sociedade. O Brasil parece que está meio fora disso. A gente não vê uma ação terrorista aqui, né? A gente ouve notícias que acontecem lá em Beirute, na Europa, nos Estados Unidos, ações grandes terroristas que acontecem hoje em dia. Mas o Brasil, ele corre risco, visto que brasileiro pode ser qualquer um. A gente recebeu diversas etnias. Historicamente, o povo brasileiro não tem uma fisionomia, uma cara especificamente de brasileiro. É mais fácil até? Sem dúvida. E a gente tem que estar muito atento a isso cada vez mais. Nós, brasileiros, costumamos achar que nada pode acontecer conosco, que o Brasil é um país abençoado por Deus, bonito por natureza, não se envolve em grandes questões internacionais, então também não somos alvo de terroristas. Bom, o problema é o seguinte: um país pode ser base, alvo ou palco de ações terroristas. O país pode ser base e, a partir desse país, podem ser desencadeadas ações em outros países vizinhos que, porventura, sejam alvos. Por exemplo,
houve muitas questões relacionadas aos atentados na Argentina, que já completam 20 anos. Os atentados na Argentina, houve quem especulasse que os terroristas poderiam ter saído daqui para cometer as ações lá. Isso nunca foi provado, mas um país pode ser base. O país ele também pode ser alvo. E nós temos vários países que são alvos de ações terroristas. A gente cita, por exemplo, Israel, os Estados Unidos, a própria Rússia. A China tem sofrido com algumas ações terroristas agora, os países europeus em geral. E o país pode ser, e aí a grande preocupação relacionada ao Brasil, palco de ações terroristas. E eu me preocupo muito, por exemplo, com os grandes eventos que nós vamos ter. A gente vai ter Jogos Olímpicos, a gente vai ter Jogos Paralímpicos. E veja, diferentemente do que aconteceu na Copa do Mundo, nós teremos quase 200 países aqui. Nós teremos milhares de atletas. Nós teremos delegações desses países com atletas e com autoridades desses países. E nós teremos nacionais de países que são alvo. Então, nesse sentido, eu, como brasileiro, me preocupo com a segurança nesses eventos, porque o Brasil pode ser um palco de ações como aconteceram em outros países e em outros grandes eventos. E eu sempre gosto de lembrar de Munique, 1972, na Alemanha. Os Jogos Olímpicos, que a princípio seriam jogos de integração, de união, de promoção da paz entre os povos, nós temos os atentados de 1972, quando morreram vários atletas israelenses sequestrados por um grupo terrorista. E, bom, essa é a grande marca de Munique, 1972. Espero que nós não tenhamos nada assim no Brasil em 2016. A preocupação que o Brasil tem tido nesse sentido, a gente conversa no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, hoje o convidado é o doutor em Relações Internacionais, Joanisval Gonçalves. Doutor, o senhor falou sobre as Olimpíadas desse ano, um grande evento que vai acontecer no Brasil, a preocupação em relação ao terrorismo, lembrou de Munique, mas eu gostaria de saber o que é que o Brasil está fazendo no sentido da precaução para evitar que esse tipo de atentado aconteça aqui no Brasil num evento desse porte. Bom, é fundamental que o Brasil encare o problema da ameaça terrorista, encare de frente. E a gente precisa de uma série de ações. Por exemplo, nós precisamos, com uma certa urgência, de uma lei antiterror. Porque no Brasil, hoje, no início de 2016, ninguém pode ser preso ou ninguém pode ser condenado pelo crime de terrorismo, porque esse crime não existe. Não há o crime de terrorismo tipificado. Nós temos a lei de terrorismo, que está em tramitação no Congresso, mas veja, às vésperas dos Jogos Olímpicos e cada vez mais com o fenômeno do terrorismo se intensificando internacionalmente, é importante que o Brasil tenha uma lei atual, uma lei específica sobre terrorismo. Os franceses atualizaram a sua lei sobre terrorismo em julho de 2015 e tem feito mudanças desde então também. A China começou agora, no início de 2016, com a primeira lei chinesa relacionada a terrorismo. E o Brasil deixa um pouco a desejar nesse campo. Isso deveria ser uma prioridade, penso eu, nesse momento. Sem dúvida, deve ser prioridade, deveria ser prioridade essa ênfase numa legislação e também investimento em segurança e inteligência. É fundamental que o Brasil invista no seu aparato, nos órgãos de segurança. O orçamento para isso não pode ser descuidado. E inteligência. A melhor forma, acho que nós comentamos um pouco disso no bloco anterior, a melhor forma de combater o terrorismo é com inteligência. É com uma atuação eficiente, eficaz e efetiva dos serviços secretos. É para isso que eles existem, também para isso que eles existem, e todas as democracias do mundo possuem serviços de inteligência. Doutor, quando a gente fala em direito internacional, a gente pensa em espionagem, né? Qual é a característica da espionagem, eu pergunto ao senhor? Bom, a gente costuma dizer, quem é da área, que a espionagem, a inteligência, é uma das profissões mais antigas do mundo. Alguns dizem que é a segunda profissão mais antiga do mundo. E, bom,
o que envolve isso? Espionagem é só um ramo do que a gente chama de atividade de inteligência, é só um segmento do que se chama de atividade de inteligência, sem dúvida nenhuma, a mais conhecida, a mais notória, porque envolve muito pessoas. E inteligência é uma atividade muito antiga, uma atividade que existe desde que o homem se organiza em sociedade, e desde então os serviços de inteligência atuam com alguns objetivos. Obter informações, obter dados para produzir um conhecimento diferenciado sobre pessoas, organizações, estados, que sejam do interesse de quem tem que decidir, e, em alguns casos, influenciar também pessoas, organizações e estados de acordo com os interesses daqueles a quem esses serviços servem. Isso acontece no mundo inteiro. Os principais países do mundo têm serviços de inteligência eficientes, têm máquinas robustas, de aparatos robustos de inteligência. E a inteligência está muito relacionada a isso, a produzir conhecimento para assessorar um processo decisório. Onde houver decisão, há necessidade de informação privilegiada. E, nesse sentido, a inteligência vai suprir esses decisores, de um presidente da República a um tenente que comande um pilotão de fronteira no extremo ocidental da Amazônia, com informação privilegiada, com conhecimento que a gente chama de inteligência. Há vários tipos de espionagem? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos a espionagem ou inteligência a partir de fontes humanas, de pessoas. Nós temos o que a gente chama de inteligência técnica ou tecnológica. Nós temos várias formas, vários meios e métodos para se obter informações sobre o outro. Quem deve contribuir para a segurança das organizações, empresas, etc.? Bom, esse é um outro tema que, assim como o terrorismo, sobre o qual nós já tratamos, a gente tem uma cultura muito efêmera relacionada à inteligência. Porque a preocupação com inteligência deve ser como a preocupação com segurança. Ou seja, cada pessoa dentro de uma organização tem que estar atenta a alguns aspectos essenciais. Porque se ela detém uma informação privilegiada, ela pode ser alvo de alguém que tenha interesse naquela informação. Então, é importante, e isso tem a ver com a tua primeira pergunta relacionada ao tema, é importante que nós desenvolvamos, sobretudo no Brasil, uma cultura de inteligência. Porque a gente geralmente associa inteligência a arapongagem, a pessoas bisbilhotando a vida dos outros. Mas inteligência não é isso. Inteligência é muito mais do que muitas vezes apregoam como arapongagem ou coisa parecida. Inteligência tem a ver com segurança, com proteção a pessoas, a organizações e a governos. O advento da internet, por exemplo, veio contribuir para a inteligência e muito? Sem dúvida nenhuma, porque ao mesmo tempo que contribui, porque nós temos cada vez mais o que se chama, por exemplo, de fontes abertas, onde a inteligência vai buscar dados para aprimorar os seus relatórios, o seu conhecimento. A internet também gera vulnerabilidades. Ou seja, contra-inteligência. A necessidade de uma contra-inteligência para bloquear, para neutralizar o acesso ao conhecimento que você protege. E aí é interessante, porque com a internet todo mundo está muito vulnerável. E esse é um tema que tem sido trabalhado de forma muito significativa nas grandes democracias no mundo e em grandes potências. Veja, a legislação de inteligência nos Estados Unidos, a legislação de inteligência nos países europeus e a legislação relacionada à internet, ela tem sido modificada e tem se intensificado a preocupação com a proteção ao conhecimento. Doutor, diante de tudo isso que a gente conversou no programa de hoje, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que, especificamente, no que os países devem se debruçar e ficar preocupados e atentos num momento como esse que a gente vive hoje. Bom, esse é um momento muito complexo quando nós pensamos em relações internacionais. Nós estamos celebrando, estamos relembrando o início da Primeira Guerra Mundial. Há 100 anos o mundo estava em uma guerra, a maior guerra que havia acontecido até então, que começou em 1914 e acabou em 1918, e nós vivemos hoje num momento muito conturbado.
Nós vivemos um momento de instabilidade em vários países, de crise econômica, nós vivemos um momento de crise política e nós vivemos um momento em que os estados têm sido questionados sobre como agir em relação ao cidadão e em relação aos seus próprios interesses como Estado. E talvez a maior preocupação hoje para cada pessoa dentro desse contexto de Estado e relações internacionais seja como ele se coloca diante desse mundo e, em termos de Estado, como preservar a democracia, as liberdades, os direitos individuais diante de um cenário onde a necessidade de segurança cresce e as pressões têm aumentado. Para fechar, quando a gente pensa nessas ameaças como o terrorismo, as novas ameaças, o crime organizado, como lidar com isso? Certamente a gente vai ter que aumentar os níveis de segurança, mas isso é uma balança. À medida que eu aumento a segurança, eu vou ter que diminuir liberdades. E como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos defender a democracia dentro de uma necessidade de mudanças com o aumento da segurança? Talvez essa seja uma das grandes preocupações hoje. Tá ótimo. Doutor, obrigada pela participação. Eu conversei com a Joane Osval Gonçalves, que é doutora em Relações Internacionais, e conversou com a gente a respeito de direito internacional, terrorismo, espionagem. Obrigada pela participação no Perspectiva. Muito obrigado. Até uma próxima. Até a próxima. O Perspectiva está chegando ao fim. Até o próximo programa.